Bom dia a todos, um ótimo domingo, um prazer estar novamente com vocês. Hoje comentando novamente um tema do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E peço a todos, amigos e amigas do Face, do YouTube, que curtam a minha publicação e, se possível, se inscrevam no meu canal, Hélio Paiva, Palestrante Espírita. É só digitar YouTube, Hélio Paiva, Palestrante Espírita, que vai aparecer os vídeos, que ainda são poucos, estou iniciando agora. Mas agradeço a todos que curtirem e se inscreverem no canal. Hoje vamos falar sobre obediência e resignação. Um pequeno comentário sobre essas duas palavras, né? Obediência e resignação, que está no nosso Evangelho. Mas iniciando, a obediência é uma ação de quem obedece, submissão, ceder à vontade ou desejo de alguém. E a resignação é um conformismo, aceitação de situações que não temos o poder de mudar. E submissão à vontade de alguém ou destino deve ser pautado no medo, né? Nós, muitas vezes, no nosso início, ainda jovens, ainda sem muito conhecimento, nós sabemos que nós tínhamos o medo de Deus, né? Deus foi apresentado para nós como um ser ruim, como um ser que maltratava, que julgava, que condenava, que mandava para o inferno. Nós estamos descobrindo que não é assim exatamente, na verdade. Porque nós conhecemos a doutrina, nós descobrimos que não. Nós temos as reencarnações como oportunidade de revermos situações anteriores. Então, nós sabemos que nós obedecemos por medo. Hoje, se nós obedecemos às leis de Deus, ou fazemos o possível para isso, é porque nós já compreendemos. Nós não mais aceitamos sem discutir. Hoje nós já temos o nosso próprio julgamento, nossa própria ideia. E é isso que nos faz crescer como espíritos imortais. Nós aceitamos sem compreender. Agora não, agora nós aceitamos porque nós compreendemos. Porque a doutrina espírita nos ensina a raciocinar a nossa fé. Porque ela une tudo isso à razão. Eu obedeço porque eu raciocino e eu me resigno, sou resignado diante das situações porque eu compreendo. Eu posso sofrer, mas nós já sabemos a razão. E quais são essas razões? Está lá no nosso Evangelho, no capítulo 5. Causas atuais, causas anteriores das nossas aflições. Sabemos nós sendo espíritos imortais, nós temos nosso passado espiritual. E no nosso passado espiritual, cometemos alguns deslizes, muitas vezes, algumas situações negativas, e que retornam para nós no futuro, que hoje é o nosso presente. Mas muitas das coisas que acontecem conosco, nós sabemos ser dessa mesma encarnação, que são as causas atuais. Nós cometemos alguns enganos ao longo da nossa vida, dessa mesma encarnação, e provavelmente, com certeza, retornam para nós. E nós acreditamos nas leis divinas, porque nós acreditamos já no futuro espiritual. E seguir as leis divinas em toda a sua... todos os seus mandamentos é muito difícil para nós, né? Nós temos as leis civis, que são as leis dos homens, criadas para nos conter. Não é para conter o ser humano nos seus erros, né? A maioria obedece essas leis humanas, mas muitas vezes por medo. Obedece às leis do trânsito, nós obedecemos? Obedecemos porque nós sabemos que seremos punidos nos nossos bolsos, mas a grande maioria não é assim. Apesar de ter todas essas leis, acontecem coisas absurdas ainda em relação a isso, em relação a todas as situações. Ou as pessoas ainda não tiram a vida do outro, né? Ou as pessoas ainda não tiram o que é do outro, materialmente falando, e outras coisas também, não seguindo as leis divinas, né?
situações dos escravos e cristãos que eram queimados em fogueiras em Roma, a maioria eram resignados. Tão resignados que os cristãos cantavam enquanto eram devorados por leões e queimados em arenas, dando espetáculo. Né? E nós, às vezes por uma coisinha mínima, nós não nos resignamos. E muitas vezes nós sabemos, no nosso íntimo, por que aquilo está acontecendo. Então nós sempre olhamos para dentro de nós e nós observarmos o que é que nós fizemos, o que é que nós podemos ter feito nessa encarnação. Se não foi nessa, certamente foi na anterior. Mas quando nós temos já essa fé raciocinada, que a doutrina espírita nos convida, né, a ter a compreensão, a ter a fé raciocinada, raciocinarmos a nossa fé. Vai dizer que o sofrimento traz felicidade? Eu segui nossa evolução, claro. O sofrimento trazer felicidade, bem-aventurados os aflitos, as aflições são muito grandes muitas vezes nas nossas vidas. Mas, muitas vezes não nos traz felicidade. Mas se nós compreendermos que sermos resignados diante daquela situação, nós vamos conseguir crescer espiritualmente, nós vamos nos esforçar um pouco mais. Resignação não é covardia, mas ela pode ser se nós não lutarmos para vencer essas dificuldades sem luta. Se nós tivermos uma enfermidade, não vamos ao médico, não aceitamos fazer uma cirurgia, não tomamos as medicações direito. Se nada deu certo, aí sim, vamos ser resignados, é a vontade de Deus, mas nós fizemos o melhor que nós podemos fazer. Nós vamos resignar se os nossos filhos trilharem um caminho difícil, sem antes fazermos o possível para tirarmos aquelas pessoas que amamos do caminho. Claro que devemos fazer. Mas se não deu certo, se aquele espírito reencarnou com aquela dificuldade que fizemos o nosso possível, aí sim podemos nos resignar, mas não nos resignar antes de fazer o melhor que nós pudermos para que a situação mude. E a maioria das dificuldades são decisões equivocadas que nós fazemos. Né? Causa e efeito, ação e reação, plantação, colheita, e nós comemos o que nós plantamos. Significa que nós, em algum momento, não seguimos as leis divinas. Quando nós entendemos isso, a resignação fica muito mais fácil. Né? O amadurecimento vem para cada um de nós em uma época. E para muitos, não vem nessa encarnação ainda. Nós somos obrigados a ser resignados e obedientes sempre? Muitas vezes não. Né? Muitas vezes as pessoas acabam fazendo as coisas, querendo que nós façamos as coisas, que nós não podemos fazer, não devemos fazer, porque está fugindo às leis divinas. Só que muitas às vezes obedecem apenas para se manterem em cargos, em poderes. Porque tirar a vida do outro, prejudicar a outro, mesmo que alguém esteja pedindo para nós, ou mandando em situação de pessoas que têm poder de mando, não é correto. Não somos obrigados a fazer o que nós sabemos que não está correto. Muitas pessoas acabam fazendo isso para se manterem, para ter a oportunidade de se manter, de ganhar dinheiro, principalmente, né? Fazendo coisas que nós sabemos não ser corretas. A obediência no tempo de Jesus, um pouco após, com o apóstolo Paulo, as mulheres eram obrigadas a obedecer, não tinha direito sequer de falar. Na carta de Paulo aos Coríntios diz assim: estejam as mulheres caladas nas assembleias, como acontece em todas as igrejas, nas assembleias, porque não é permitido tomar a palavra. Né? E era um desrespeito com as mulheres. E obedeciam, mas obedeciam porque eram obrigadas a obedecer. Hoje não é mais assim, graças a Deus. Né? E nós não temos que levar tudo isso ao pé da letra. No Evangelho Antigo, no Antigo Testamento, em Deuteronômio, está assim: se alguém tiver um filho rebelde, incorrigível, que não obedece ao pai e à mãe, será julgado pelos anciões da cidade e será apedrejado até que morra. Olha só, nós não vamos seguir essa lei. Naquele tempo se seguia, mas nunca foi correto tirar a vida do ser humano.
fazendo ao próximo que eu gostaria que fizesse a mim? E se fosse o meu filho que fosse apedrejado? Eu ia gostar? Claro que não. Então, tirar a vida do outro, seja no Antigo ou no Novo Testamento, fugir às leis divinas, jamais será correto. Para cada um de nós, né, o remédio tem um sabor. Para o corpo físico, quando estamos doentes, a dosagem e o amargor da medicação não depende da enfermidade. O espírito também é assim. Para alguns de nós é mais amargo, para nós, para outros, nem tanto. Mas cada um de nós tem o seu quinhão de dificuldade nesse planeta de expiação e provas. Nenhum de nós passa uma encarnação inteira sem termos dificuldades. E a prece, com certeza, é um dos melhores remédios para nós nos conectarmos com Deus nos momentos de dificuldade, para nós passarmos por essas dificuldades que surgem no nosso caminho. Mas nunca devemos dizer, eu não me conformo, não mereço, não creio em mais nada. Muitas pessoas agem assim. Muitas vezes nós temos que olhar para cima e pedir a Deus que nos ajude, que nos apoie, que nos ampare, que nos auxilie em situações difíceis, né? Teremos sempre algumas aflições na nossa caminhada, mas nós devemos compreender essas situações. O nosso planeta Terra, na escala dos mundos, pertence à expiação e provas, onde o mal ainda predomina. Então nós sempre vamos ter algumas dificuldades que nós criamos, ou que criam para nós, ou que nós trazemos de encarnações anteriores. Nós temos muitas faces, trazem muitos sorrisos, existem sofrimentos, no voluntariado principalmente assim. O segredo é nós deixarmos essas dificuldades lá fora, para podermos abraçar alguém que está necessitando de auxílio. A reencarnação é a resposta para todas essas situações que acontecem. Nas causas anteriores das aflições está lá do bem sofrer e o mal sofrer, né? Nós sofremos bem, nós o que é sofrer bem? Sofrer bem nós compreendemos, nós aceitarmos as situações, mas nunca não nos resignarmos diante de uma situação difícil, antes de lutarmos para resolver essa situação. Isso que é muito importante. A resignação não é sermos covardes, como eu já disse antes. A resignação é quando nós fizemos tudo o que nós pudemos em uma situação e não teve jeito. Temos que passar por aquilo. Então aí nós pedimos ao nosso mentor individual, para que nos auxilie, para que nos ampare, para que nos dê força. É isso que é importante. E a resignação está ligada à humildade. Nós conhecemos alguém que teve mesmo resignação do que Jesus, resignação e perdão. Resignação de Jesus naquele momento, é que ele estava no monte, no Jardim das Oliveiras, esperando o momento de ser crucificado, que ele sabia disso. Ele falou para o Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas ao mesmo momento, em seguida, ele já caiu em si e falou, mas seja feita a vossa vontade. E nós não queremos muitas vezes que seja feita a vontade de Deus. Então vamos observar, lembrar de Jesus, que é o ícone importante para nós, que veio nos ensinar. Ele veio nos salvar nesse sentido, de mostrar para nós o perdão, a resignação, a vontade do Pai. E olha que Jesus, um ser evoluidíssimo, que não tinha nada a resgatar. E, no entanto, ele aceitou vir até aqui para mostrar para nós como deveríamos agir nas situações difíceis, né? Mas seja feita a vontade do Pai. Por isso que ele disse para nós, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque o caminho é este. O caminho é nós termos a paciência diante das situações difíceis. E todos nós ouvimos falar da história de Jó. A paciência de Jó. A paciência de Jó, na verdade, é ligada à obediência e à resignação. Além das duas, mais a paciência, né? Então, Jó, para quem não conhece bem a história,
Jó era possuidor de milhares de ovelhas, de camelos, de centenas de juntas de boi naquela época e jumentos, que era força de trabalho naquela época, uma imensa propriedade. Tinha 7 filhos, 3 filhas, mas saquearam suas propriedades, levaram tudo. Os filhos morreram em um desabamento em meio à ventania, mas ele apenas orou a Deus, pedindo a Deus que o ajudasse, mas que Deus tinha o direito de tirar, porque foi Deus que havia dado tudo para ele. Amigos disseram para ele que estava sendo castigado, e ele pediu perdão a Deus que os perdoasse, para que eles não dissessem aquilo, né? Depois, não bastando isso, ele contraiu lepra, e a mulher disse a ele que ele devia amaldiçoar a Deus e morrer. E ela também o abandonou, e ficou sem as propriedades, sem os filhos, sem a esposa. Ele se manteve firme na fé a si mesmo, e Deus restituiu tudo que ele tinha perdido, tinha sido tirado dele. Devolveram ao longo do tempo as propriedades, casou novamente, teve novamente 10 filhos e encerrou a sua jornada. Então, vamos lembrar, quando alguém fala paciência de Jó, vamos procurar ter paciência, sim, vamos procurar sermos resignados, obedientes, mas obedientes e resignados, mas não antes de analisarmos para sermos obedientes o que devemos obedecer, e resignados quando nós tivermos feito tudo o que nós pudermos ter feito para resolver uma situação, para sair de uma situação difícil. Só depois de nós termos nos movimentado de todas as formas para decidir sobre uma situação, para resolver uma situação, e não conseguimos, aí sim vamos ser resignados diante das provas que surgiram no nosso caminho, para que nós possamos crescer espiritualmente. Porque a revolta, o desespero, a maldição, amaldiçoando a Deus, isso não vai funcionar. Isso vai apenas fazer com que nós regridamos um pouco espiritualmente. Então, é a mensagem que eu escolhi para essa manhã de domingo. Um bom domingo a todos, que Deus nos ampare a todos, e peço novamente, acesse meu canal no YouTube e se inscrevam, me ajudem nessa jornada. Muita paz a todos, fiquem todos com Deus. Um bom domingo.